Olá, amados, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham assistido a parte 1 do nosso vídeo, que fala sobre a atuação do Espírito Santo após o arrebatamento da igreja. E nós queremos fazer, se Deus permitir, agora a parte 2, do vídeo, como o Espírito Santo atuará, na vida dos crentes após Cristo tomar a igreja para si, ok? Se você ainda não assistiu nenhum dos nossos vídeos, eu convido você a assistir. Um ensinamento muito bom, eu acredito que tenha sido muito bom. Muita gente tem comentado, tem gostado, dos assuntos que aqui eu tenho abordado. E posteriormente nós iremos mudar todo o cenário, iremos colocar algumas coisas para ficar melhor, trazer uma visualidade mais bonita para aqui o nosso canal e para vocês, ok, amados? Meus irmãos, nós lemos como texto base ontem, a segunda carta que Paulo escreve aos irmãos que estão em Tessalônica, segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Nós não iremos ler, já lemos no vídeo 1, que eu aconselho vocês, para entender a parte 2, vocês assistirem a parte também 1 do nosso vídeo. Pois bem, amados, eu escolhi este assunto para falar, meus irmãos, porque muitos irmãos, eles, devido a esta pandemia, muitos acreditam que a vinda de Jesus está próxima, que está, este evento, esta epidemia, meus irmãos, é somente sinais, do retorno de Cristo. Não é a grande tribulação, como muitos têm falado, meu irmão. Quem fala assim está falando de forma errônea, errada. O que nós estamos a passar, queridos, não se equipara ao que irá ser derramado. Teve um irmão que me disse assim: não, mas as igrejas da Ásia, amados, passaram por tribulação. Certo, irmão, tá certo. Passaram grandes perseguições, os imperadores se levantaram contra as igrejas. Mas a palavra tribulação ali no grego é tripsis. Tripsis é opressão, pressão, diferente da aplicação ao termo que Jesus aplicou em 24:21 de Mateus. Porque haverá então tão grande aflição. Esta palavra aflição, ela no grego é tribulação, que significa Filipe, que dá um outro significado, ok? Então, que as igrejas da Ásia, os anjos da igreja, os apóstolos, os pais da igreja passaram, não há como equiparar o sofrimento que há de cair sobre toda a terra após o arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, será um processo dificílimo, O Espírito Santo, ele é o único que ainda tem detido este evento, para que ele não surja, porque ele ainda está aqui conosco, e também a igreja, que é a coluna e firmeza da verdade. Estão me entendendo, amados? Escatologia é um assunto muito bom, porém você tem que entender, porque é uma perplexidade. Muitos não entendem escatologia. Mas escatologia, ensinando de forma branda, explicativa, todos podem entender, chegar a um consenso. Ok, amados? Pois bem, dando continuação ao vídeo 2, meus irmãos, sobre a atuação do Espírito Santo após o arrebatamento da igreja. E nós sabemos, irmãos, que nesta dispensação atual, que é a dispensação da graça, que nós podemos chamar de período da graça, o Espírito Santo, neste período, Jesus incumbiu ao Espírito Santo
para ele cuidar da igreja, cuidar da sua noiva, da virgem. Né? O Espírito Santo vai apresentar a Cristo uma noiva virgem. Como Paulo ele fala, não é, em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. O zelo. Não é? O Espírito Santo tem zelo. Não é? Como Paulo diz que tem zelo de Deus, não é? Porque ele há de apresentar a Cristo uma noiva virgem, assim também o Espírito Santo, amados, ele irá apresentar uma noiva virgem. Pois bem, Cristo incumbiu ao Espírito Santo a igreja, né, para cuidar, para zelar, para santificar a igreja, né, para que quando chegasse o dia, o Espírito Santo lhe apresentar. Então, nesta dispensação, neste período de graça em que o Espírito Santo está preparando a noiva pura, para que quando houver a conclusão, meus irmãos, do propósito de Deus, ao chamar para si um povo dentre todos os gentios, que é chamado de plenitude dos gentios, aí ocorrerá o advento tão esperado da igreja, não é? Que é o arrebatamento. A palavra arrebatamento é um título dado, viu, meus irmãos? É um título que é dado a este evento, arrebatamento da igreja, né? Então ocorrerá o arrebatamento, né, da igreja, ao qual, né, quando ocorrer o arrebatamento da igreja, né, quando os mortos ressuscitarem e em seguida nós formos transformados, o Espírito Santo lá nas nuvens, ele entregará a Cristo, não é, a noiva, ele apresentará a Cristo a noiva e passará a Cristo, na verdade, toda a administração que um dia ele o confiou. Então, aí é onde nós entramos, não é, no bimá de Cristo, que é o tribunal. Estão entendendo, meus irmãos? Então, quando isto acontecer, não é, o Espírito Santo ele se ausentará. Ocorreu o arrebatamento. Então, o arrebatamento, meus irmãos, será um evento notado por todas as gentes. Então, haverá, não uma igreja que irá ficar, os que não estão preparados, conforme Mateus 25, não é? Há 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Essas imprudentes, na figura, né, de Cristo, ele diz que é a igreja que vai ficar. Então, esses farão notório, esses dirão que ocorreu o arrebatamento da igreja, assim como os desviados. Ficarão a igreja, uma igreja não preparada, e também os desviados, que um dia provaram da santificação. Mas eu quero deixar claro aqui que estes que ficarem, o Espírito Santo não atuarão nas suas vidas, não só deles, mas também daqueles que se converterem, que nós iremos falar aqui, ok? Então, amados, o arrebatamento será notificado. Assim que a igreja for arrebatada, o Ministério da Justiça, ele atuará de forma assim, instantânea, assim como o arrebatamento. Então, a notícia se espalhará do arrebatamento. Muitos ficarão, não é, sabendo deste evento. Por quê? Porque será noticiado. Porque eu falei aqui, né, no vídeo, e eu peço vocês que leiam para vocês entenderem. Jesus, ele vem entre uma das 4 vigílias romanas. Nós falamos aqui, não é, naquela palavra, não é, no vídeo, que nós falamos sobre é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E nós falamos aqui de quatro tipos de vigília romana. Os judeus eles tinham 3 antes de serem tomados pelo Império. Eles observavam 3. Após o Império Romano tomar, não é, Jerusalém, colocaram, né, a sua tradição de 4 vigílias. Não é? E nós vimos que o galo canta na terceira vigília, que a terceira vigília é chamada de canto do galo. Então assista ao vídeo. Pois bem, Jesus vem nessa uma dessas 4 vigílias. Não é? E quando ele vier,
não é? Os fatos acontecerão, porque haverá catástrofe. Haverá avião caindo, haverá trens descarrilhando, haverá mortes, não é verdade? Haverá coisas, e as notícias, vídeos surgirão na internet, no YouTube, nas redes sociais, não é? Sobre pessoas que sumiram, onde estão. Então, a igreja que ficar notificará a estes que houve o arrebatamento da igreja, porque isso será de uma forma global. O Espírito Santo prepara uma noiva universal. Não é uma igreja igualitária. Não é uma igreja. Não é uma igreja. É uma igreja. Não é? Então, quando isso acontecer, os desviados se converterão. E muitos também irão se converter. Ok? Para Cristo, para Deus. Mas só que há um problema. Não é? O Espírito Santo não operará o que hoje opera na nossa vida, que é a regeneração. Não haverá regeneração. Vocês estão me entendendo? Se não estão, fica até o final que nós vamos explicar aqui para vocês, ok? Estes que se arrependerem no período, meus irmãos, da grande tribulação, não é? Eu falei aqui que eles não gozarão da regeneração como hoje nós gozamos, quando nós, não é, aceitamos a Jesus. Não é? O apóstolo Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, não é? Os que estão em Cristo, na verdade, nova criatura as coisas antigas passaram, eis que se fez tudo novo. E também, não é? 1 Colossenses capítulo 3, versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Então, isso é uma regeneração, não é? Aplicada pelo Espírito Santo. Então, esses que se arrependeram no período da grande tribulação, eles não terão a regeneração. Mas, irmão Luciano, o que vai ser? Como é que vai ser? Não é? Você pode me perguntar como eles, não é, poderão vencer neste período de trevas, neste período, não é, da atuação da trindade satânica, na atuação do ministério da injustiça. Então, estes que se arrependerem, a igreja que ficar, os desviados que se voltarem e os que irão se arrepender não participarão da regeneração, porque o Espírito Santo vai estar de forma anônima. Ele já cumpriu com o objetivo dele, que foi santificar a igreja, e isto ele já entregou a Cristo, a sua administração, e a igreja está gozando na eternidade 7 anos, não é verdade? Então, estes que ficarem e se arrependerem, eles gozarão de um status paralelo aos crentes do Velho Testamento. E que status é esse, irmão Luciano? Eu vou explicar aqui para vocês. E Paulo, ele dá um parecer deste status, quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 3, que Paulo, ele diz assim: creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Aí eu pergunto, Abraão conheceu a regeneração? Os irmãos do Antigo Testamento que professavam a sua fé em Deus, em Jeová, cria em Jeová, nas suas palavras, eles passaram pelo processo de regeneração pelo Espírito? De forma nenhuma, sabe por quê? Porque o Espírito Santo atuava na vida destes homens e mulheres de forma anônima, ajudava. Então, as obras de fé e de justiça era aplicado à salvação desses até o fim, viu, meus irmãos? É perseverar até o fim. Estão me entendendo? Pois bem, então, Paulo, ele diz que esses irmãos gozarão um status paralelo aos irmãos do Velho Testamento. E Abraão é a referência, não é? Romanos 4 e 3. Então, meus irmãos, será imputado por justiça. Então, os irmãos da tribulação, assim como Abraão, não é verdade? Eles conhecerão a justificação, não é, de Deus, não é? Mas não conhecerão a regeneração, não é, feita pelo Espírito Santo. Me entenderam agora? Então, tem mais, viu? Tem mais. O Espírito Santo vai atuar anônima. Ó, irmão, se hoje é difícil, na grande tribulação será mais complicado. No princípio não, dos 1260 dias que nós falamos aqui
não é? A grande tribulação, ela é duas fases, a primeira e a segunda. Na primeira fase, 1260 dias, que é o período da falsa paz, que nós pretendemos falar aqui, esse período da falsa paz. E depois da grande tribulação em si, o período no começo não, vai ser tudo uma maravilha, o líder mundial, não é? A situação econômica do país, as guerras, ele coloca lá tudo sob o controle. Aquele homem será adorado como um Deus. Dará a Israel um direito, não é? Que ele não tem para construir o templo, não é? E isso tudo nós iremos falar mais na frente, ok, meus irmãos? Pois bem, amados, o Espírito Santo, ele certamente, não é? Ele continuará o seu ministério entre a humanidade de forma anônima, não é? Durante o período da grande tribulação. Mas, irmão Luciano, como ele atuará de forma anônima, não é, na vida dos irmãos, daqueles crentes que irão crer no período da grande tribulação? O Espírito Santo, ele atuará neste período como um símbolo dos 7 espíritos. Isaías fala desses 7 espíritos, que também nós podemos chamar de septiforme operação do Espírito. Tá certo, meus irmãos? E, se Deus quiser, nós falaremos sobre esta operação septiforme do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele atuará, não é, como um símbolo dos 7 espíritos, as quais denotam plenitude, não é? O Espírito, ele é simbolizado, não é, durante a grande tribulação como sendo enviados a toda a terra. E eu vou deixar uma referência aqui para vocês, né, em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, ok? Vai ser muito importante falar sobre a septiforme operação do Espírito, né? Sobre estes 7 espíritos, né? O trabalhar do Espírito na grande tribulação de forma septiforme. Não é verdade, irmãos? Pois bem. Então, amados, o Espírito Santo, ele irá, né, naquele dia da grande tribulação, na ocasião da grande tribulação, ele providenciará, né, aos homens que serão submissos e dedicados a Deus, né, que não aceitará, né, a forma, a administração implantada pelo governo do anticristo, pelo sistema implantado. Estes, né, que resistirão, estes que ficarão convictos da sua posição restritiva diante de Deus. O Espírito Santo, ele atuará como outro ministro nesta era, porque será uma nova era. Porque a era da graça já tem passado, concordam comigo? Surgirá uma nova era, a era da grande tribulação, a era do império satânico, não é? A porta da graça fechou, mas contudo a salvação ainda existirá, não será fácil, não é? E estes que se decidirem ir até o final, o Espírito Santo atuará como um outro ministro nesta era, né? Nesta dispensação, não é? Então, o Espírito Santo, ele pegará, ungirá, não é? Estes homens, não é, dedicados, devotos, e os capacitará e sustentará tanto os judeus como os gentios restantes que estão, não é, nesta peleja para poderem alcançar a salvação em Deus, não é? E deste mesmo modo, não é verdade? O Espírito, ele lançará, amados, o fundamento, né, para a conversão da nação judaica. Aí já está, na verdade, no final do período da tribulação. Não dá para a gente falar tudo, irmão, porque é muito vídeo se for falar, não é, sobre o período da grande tribulação. É muito vídeo, não é 5, 6 vídeos, 10 vídeos ainda é suficiente para a gente comentar passo a passo, não é, deste período, não é, que ocorrerá aqui sobre a terra, que é denominado de a ira de Deus, é denominado como a angústia de Jacó, denominado como a grande tribulação, onde Jesus, né, ele faz uma comparação, Jesus olha os eventos que ocorreu sobre o planeta e diz que não haverá semelhante, irmãos. Mateus 24, 21, se você ler, Jesus diz assim: porque haverá então
tão grande aflição, olha o que ele diz, como nunca houve desde o princípio do mundo, quer dizer, desde os tempos de Adão. Qual foi a maior catástrofe que houve, meus irmãos? Que é uma figura do arrebatamento da igreja. O dilúvio. Não é verdade? O dilúvio. Milhões de pessoas morreram. Mas, porém, Noé, sua família e suas noras foram salvos junto com alguns animais, não é verdade? De cada espécie, macho e fêmea, não é? Que é uma figura. Então, veja este evento que foi um evento mundial. Alcançou o globo. Mas, porém, esta situação não é paralela à grande tribulação. Nunca. Mas, Luciano, tem coisas que deixam a gente, né, não há, irmãos. Será um período horrendo. Sabe o que é uma ira, irmão de Deus? A ira será derramada. Sabe como é que uma pessoa irada atua? Um homem irado, ele atua de forma sem pensar, de forma irracional, não é verdade? Chega a fazer coisas que diz, meu Deus, como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Então, a ira de Deus será sem medida naquele grande dia. Então Jesus diz, porque haverá então uma grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Ok, meus irmãos? Então, neste período, né, o Espírito Santo, ele vai lançar o fundamento para a conversão do povo judeu. É aí aonde, né, o anticristo tem se revelado. Não é quem realmente Israel esperava que fosse o Messias. Aí é onde os judeus, eles clamam, não é, pelo Messias. É onde Cristo vem com a igreja glorificada, onde desce no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ele fende-se no meio, não é? Da mesma forma que Jesus subiu no Monte das Oliveiras, né? Está lá no capítulo 7, capítulo 1, versículo 7 e 8 de Atos dos Apóstolos. Varões galileus, porque está olhando para cima. Este mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês verão descer. Quer dizer, eles estavam no Monte das Oliveiras. Então, da forma que Jesus subiu, ele irá descer com a igreja glorificada, irá se fender no meio o Monte das Oliveiras, e ali as nações que se levantarão contra o Cristo de Deus serão vencidas, né, lançadas no lago de fogo e enxofre, e Satanás e a morte serão presos por 1000 anos. Não é? Neste período, Cristo, o Espírito Santo, atuará como outro ministro para lançar o fundamento da conversão judaica e a perseverança dos crentes. Não é? Porque estes crentes que ficarem, eles só provarão a salvação com as suas vidas, porque não haverá regeneração. Quando o anticristo implantar o seu ministério e o seu sistema político, não é, de compra e venda, e aqueles que não aderirem terão que pagar com as suas vidas, irão morrer de fome se não aderirem. E aqueles que se declararem convictos serão mortos, irmãos, por causa da palavra. Então, o Espírito Santo, ele ajudará, meus irmãos, capacitará esses crentes, não é, para serem o ponto do martírio. Estão me entendendo? Que coisa linda a palavra de Deus. Porém, eu não quero ficar para passar por isso, não. Você quer ficar? Eu não quero. Eu quero participar do arrebatamento da igreja. Ok? Porque este dia, pelo que eu leio, meu Deus eterno, não é muito bom, ok? Pois bem, amados. Então, é como vocês estão ouvindo. Estes os fatos. Não é? O Espírito Santo, ele vai ajudar e capacitará esses irmãos, não é? Para que eles suportem até o fim e vençam. E vençam. Não é? Com as suas próprias vidas alcancem a salvação de Deus. Ok? Pois bem, seria, irmão, evidente, não é, afirmar que estes que sejam seu testemunho como seu próprio sangue,
eles serão, né, vitalmente dependentes do Espírito, não é? No que diz respeito, amados, não é? No que diz respeito às suas conquistas espirituais. Então, meus irmãos, mesmo que o Espírito Santo não lhes faça a regeneração neste período, né, da grande tribulação, mas o Espírito Santo, ele providenciará o ímpeto necessário, o ímpeto espiritual, não é, para capacitar estes a crer em Deus, para que isto possa ser contato para eles como justiça. Quer vencer nesse dia? Você vai ser como os crentes do Antigo Testamento, não é? Tudo que você fizer com base na palavra, não é? Tudo será imputado como justiça para você. No evangelista São João, no livro de Apocalipse, meus irmãos, ele enumerou os santos da grande tribulação em duas classes. Eu vou deixar a referência aqui para vocês, não é? Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, e também o capítulo 7, versículo 9. Ele classifica esses crentes, né, os santos da grande tribulação, como sendo, né, de duas classes, né? Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja, que possamos ficar firmes para podermos vencer e não participar deste evento sombrio, não é, que há de vir, não é? Ah, mas eu quero participar da grande tribulação. Queira não, meu amado. Eu fico com pena daqueles que dizem que é pós-tribulacionista e mesotribulacionista. Eu não sei como vai ser desses homens que nós vamos falar aqui, né? Mesotribulacionista, não é? E também pós-tribulacionista. Essas duas linhas de pensamento que afirmam que a igreja passará pela metade e por toda a tribulação. Eu não sei como será a vida destes aí. Eu acho que eles são da igreja que vão ficar, não é? Porque a igreja que vai subir, ela é pré-tribulacionista. Porque Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9, dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Deus abençoe a você, Deus ajude, né? Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aquele seu gostei, para que o YouTube entenda que você tem gostado dos nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever e de ativar aquele sininho, ok, meus irmãos? Deus abençoe a você e a sua família, não é? E compartilhe os nossos vídeos, não é? E divulgue o nosso trabalho. Meu objetivo é alcançar a muita gente o ensinamento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a igreja.